atual hoje, essa pergunta é quente, né? Ela é quente, inclusive, quando você tem essa polarização besta, né? Circulando por aí. Olha, a primeira resposta simples, digamos, a essa pergunta é sim. Evidentemente que sim. Agora, eu acho que tem no mínimo dois elementos que fazem com que a gente pense que o Marx não seja mais atual. Um é o elemento polarizado do debate, que empobrece. Então, continuamente, um dos polos do debate quer fazer com que o outro apareça como um espantalho, né? E sem nenhum valor, de forma crítica, né? Dizendo, por exemplo, que hoje não faz nenhum sentido criticar o PT porque o Bolsonaro se revelou uma bosta, o que é falso. O PT continua sendo a gangue que sempre foi, né? Ou que pelo menos se tornou, não diria sempre foi, mas que se tornou ao longo do tempo que assumiu o poder. E uma outra resposta, essa um pouco mais sólida, né? Intelectualmente falando, é de que o Marx não seria atual porque havia no pensamento do Marx um grau importante de utopia. E esse grau importante de utopia era justamente a ideia de que o capitalismo entraria em crise, ainda na época de vida dele, no século XIX, e que essa crise iria, por sua vez, gerar uma classe, a classe dos trabalhadores, proletária, que iria fazer a revolução, porque isso era, digamos assim, um determinismo histórico que o Marx havia herdado da lógica dialética hegeliana, que via a história determinada por um princípio racional intrínseco a ela, né? Senhor versus escravos, a leitura do Marx, luta de classes, e que você poderia ler a história dessa chave e lê-la também a partir daqui para frente, né? Marx como um exemplo claro dos chamados jovens hegelianos, ou aquilo que também começou a ser chamado de esquerda hegeliana, que entendia que você poderia aplicar o método hegeliano, que ele aplicou para trás, digamos assim, o Hegel, você poderia aplicá-lo para frente. E isso está bem complicado, né? Está bem complicado pela experiência da Revolução Soviética e de todos os estados que seguiram a Revolução Soviética, mesmo a China, né? Que acabou abrindo para uma sociedade de mercado, mantendo o privilégio do autoritarismo político de um partido só, mas isso complicou como utopia, né? Deu muito errado. O regime comunista foi uma tragédia, economicamente um fracasso, politicamente uma ditadura terrível e blá blá blá, todo mundo sabe disso. Então, isso acaba fazendo com que se pense que o Marx não é mais válido ou útil, ou seja, o que for hoje em dia. Porém, a hermenêutica materialista marxista continua sendo válida no sentido de que ela continua sendo uma ferramenta de entendimento da realidade a partir dos meios de produção ou dos modos de produção que geram a realidade. Portanto, é um equívoco pensar que a sociedade brota do céu ou do chão de uma forma mágica a partir só do que as pessoas pensam. Não. A sociedade e a vida é extremamente determinada pelos meios materiais que a geram. Para isso você pode ter só um exemplo. Pensa, por exemplo, a moçada que hoje tem 15, 17 anos, sei lá, ela é super pautada pelo fato de que tem uma ferramenta na mão dela chamada celular. Portanto, você consegue entender muito do que acontece com ela pelo fato de que a vida dela é pautada por um meio de produção de informação. Certo? Assim como uma pessoa que anda de helicóptero desde que nasceu, ela não tem noção exatamente do que significa pegar o metrô. Ela tem uma outra percepção da realidade. À medida de que o mundo foi industrializando, ele foi acelerando o tempo social. Por quê? Porque você começou a acelerar os meios de produção, você começou a acelerar, você começou a criar uma necessidade de consumo, essa necessidade de consumo gerou uma ciência chamada marketing, a ciência chamada marketing gerou uma virtude cívica hoje em dia que se chama otimismo. Todo mundo tem que pensar que tudo vai dar certo, porque senão as pessoas não consomem tudo que tem que ser consumido para poder gerar demanda e dar conta da necessidade de crescimento contínuo da economia. Então é evidente que o Marx continua válido hoje em dia.
né? Agora, é claro que eu posso entender, por exemplo, que o capitalismo pode entrar em crise por conta das suas contradições. Na época do Marx, ele e o Engels previam que você ia gerar um grande fluxo de gente sem emprego por conta da automação que então era vista na época com o avanço das máquinas. E que isso iria separar, por exemplo, a força produtiva do capitalismo e a reprodução do capital da função social do trabalho, porque você ia ter muito desempregado e máquinas fazendo o trabalho de um monte de gente. Isso não aconteceu naquele momento, mas isso continua sendo um problema quando você pensa, por exemplo, naquilo que no mundo do mercado se chama disruptivo, que nada mais é do que processos de produção, processos de acúmulo de capital, partindo-se do pressuposto que você precariza a relação com o trabalho, ou seja, todo mundo acaba virando uma espécie de Uber na vida. Você trabalha, perde o emprego muito rápido, você tem uma precarização, uma diminuição do salário e, ao mesmo tempo, você tem a racionalização disso para produzir mais e gerar mais capital. Isso no mundo corporativo se chama disrupção para soar chique, mas na verdade significa pagar menos para as pessoas, demitir mais, produzir mais e gerar mais capital para quem tem capital. Portanto, Marx continua válido hoje em dia. Isso pode engendrar crises econômicas. Você tem, por exemplo, hoje, você tem as Big Techs, que são empresas privadas que estão arrebentando com os mecanismos de representação política, criando instabilidade no processo da democracia. Isso é um fato. A diferença hoje, eu diria, sintetizando, é assim, é o Marx sem o Hegel. Quer dizer, é o Marx sem a utopia, sem a racionalidade de uma história que avança para um mundo cada vez melhor, mas o Marx percebendo que o capitalismo enquanto tal gera contradição e pode nos levar a uma condição do tipo assim, uma queda do Império Romano, sabe? O capitalismo começa a apodrecer, perde força de fundamentação da estrutura social, cria caos social, desorganização política, mas nem por isso você tem no horizonte uma opção ao capitalismo, entendeu?